Ei, moça, você precisa de ajuda? Perguntou o milionário à mulher pobre com 2 bebês, sem imaginar quem ela realmente era. Antes de começar, conta pra gente. De que parte do mundo você está nos assistindo? Queremos saber até onde nossas histórias chegam. O choro dos bebês cortava a madrugada como uma faca. Ana apertou Leandro contra o peito, enquanto tentava embalar Leonardo com o braço esquerdo. Mas ambos estavam inconsoláveis. O banco de madeira do ponto de ônibus estava gelado, úmido da chuva que caíra mais cedo, e cada vez que ela se mexia, sentia o frio atravessar a calça jeans surrada até os ossos. 3 horas. Tinha sido há apenas 3 horas. Ela ainda conseguia sentir o cheiro do ônibus que a trouxera de Minas Gerais. Aquele misto de desinfetante barato e suor acumulado de uma viagem de 12 horas. Ainda conseguia lembrar a sensação de alívio quando finalmente desceu na rodoviária do Tietê. As pernas dormentes, os braços doendo de segurar os gêmeos o trajeto inteiro. Tinha olhado para cima, para aquele céu de São Paulo que mais parecia um borrão alaranjado de luzes artificiais, e pensado: vai dar certo. Tem que dar. 2 quadras. Foi só o que ela conseguiu andar. O homem tinha surgido do nada, capuz cobrindo metade do rosto, mãos estendidas. Não foi violento. Não precisou ser. Só disse: a bolsa, moça, rápido. E quando ela hesitou, quando seus dedos se fecharam instintivamente na alça da mochila surrada que continha tudo, absolutamente tudo que possuía, ele simplesmente puxou. A alça rasgou. Ela caiu de joelhos na calçada, protegendo os bebês com o corpo. E ele sumiu virando a esquina, levando fraldas, roupas limpas, mamadeiras, os R$ 380 que ela tinha economizado durante 1 ano inteiro. Agora só restava o frio à noite e o desespero que doía mais que qualquer ferimento físico. Shh, meus amores. Mamãe tá aqui. Sua voz saía rouca, quebrada. Quantas vezes já tinha repetido isso nas últimas horas? 50, 100? Leandro, o mais sensível dos dois, chorava mais alto. Aquele choro agudo de recém-nascido que parecia perfurar o cérebro dela. Leonardo, sempre mais quieto, fazia um choramingo contínuo, exausto demais para gritar, mas incapaz de se acalmar. Ambos estavam com frio. Ela sentia os corpinhos tremendo mesmo através das roupas que vestiam. As únicas que restaram porque estavam neles no momento do assalto. Ana olhou ao redor. A avenida estava menos movimentada agora. Devia ser por volta das 2 da manhã, talvez 3. Alguns carros passavam rápido demais, faróis cortando a escuridão por segundos antes de desaparecer. Um bar do outro lado da rua ainda tinha as luzes acesas, mas estava fechando. Um funcionário arrastando cadeiras para dentro com cara de cansaço. Ninguém olhava para ela. Ou quando olhavam, desviavam depressa. Uma mulher passou apressada. Salto alto batendo na calçada. Bolsa cara apertada contra o corpo. Seus olhos encontraram os de Ana por meio segundo. E havia algo ali. Pena, talvez, ou medo, mas seus passos não diminuíram. Ela seguiu em frente, desaparecendo na esquina. Ana sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou caírem. Não podia. Se começasse a chorar de verdade, não ia parar. E os meninos precisavam dela inteira, não despedaçada. Tentou amamentar Leandro, levantando a blusa com dedos trêmulos, mas ele recusou, virando a cabecinha e chorando ainda mais alto. Ela estava tensa demais, nervosa demais, e o leite não descia direito. Ou talvez não tivesse leite suficiente, porque ela mesma não comia bem há dias, economizando cada centavo para a viagem. Por favor, meu filho, por favor, sussurrou contra a cabecinha dele, sentindo o fio de cabelo escasso, tão macio, tão frágil. Um casal passou, jovens, ele com mochila nas costas, ela agarrada no braço dele. Pararam a alguns metros olhando. Ana viu quando ele tirou a carteira do bolso, quando ela disse algo baixo, quando ele se aproximou com cuidado, como quem se aproxima de um animal assustado. Ei, moça! A voz dele era gentil. Você precisa de ajuda? Ana ergueu o rosto. Devia estar horrível. Olhos inchados, cabelo bagunçado, escapando do rabo de cavalo mal feito. A voz falhou. Foi assaltada. Eles levaram tudo. O rapaz trocou um olhar com a namorada. Ela assentiu. Ele estendeu uma nota de R$ 10. É o que tenho na carteira agora. Sinto muito, é pouco, mas... Obrigada. Ana pegou a nota com mão trêmula. R$ 10. Talvez desse para um pacote de fraldas no posto. Ou leite.
Mas não os dois. Muito obrigada. Eles foram embora rápido, e ela percebeu que era porque a presença dela os desconfortava. Era um espelho do que poderia acontecer com qualquer um. Uma lembrança de que a linha entre estar bem e estar na rua era mais fina do que a maioria gostava de admitir. Ana dobrou a nota, guardou no bolso de trás da calça e voltou a embalar os bebês. Cantou baixinho, a mesma cantiga que sua mãe cantava para ela quando era pequena, antes de tudo ficar difícil, antes da doença, antes de ficarem só as duas contra o mundo. Sua voz tremia, mas continuou cantando. Leonardo finalmente começou a se acalmar, os olhinhos fechando devagar, o choro diminuindo para um suspiro entrecortado. Leandro resistiu mais, mas eventualmente o cansaço venceu, e ele também adormeceu contra seu peito, a respiração finalmente regular. Ana encostou a cabeça na parede fria atrás do banco. O outdoor acima do ponto anunciava alguma marca de carro, pessoas sorridentes, dentro de um veículo reluzente. Parecia outro planeta. Mãe, eu devia ter ficado, sussurrou para o nada. Você tinha razão. Eu não ia conseguir. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que não era verdade. Não completamente. Em Juiz de Fora, na cidadezinha onde nascera, não tinha futuro para ela e os meninos. Trabalho de doméstica, que mal pagava um salário mínimo. Aluguel que comia metade disso, a outra metade sumindo em comida e remédios. Sem creche, sem ajuda, sem perspectiva de melhora. São Paulo era a única chance. A única. Só que agora, sentada naquele banco gelado, com 2 bebês nos braços e literalmente nada além da roupa do corpo, a chance parecia ter se transformado em pesadelo. Ana sentiu os olhos pesarem. Não podia dormir. Não era seguro. Mas estava tão cansada, tão exausta, que seu corpo simplesmente desligou, ignorando todos os alertas do cérebro. Os braços relaxaram levemente ao redor dos bebês, a cabeça caiu para o lado e ela adormeceu. Não sabe quanto tempo se passou. Poderia ter sido minutos ou horas, mas acordou com uma luz na cara forte demais e uma voz masculina. Moça, ei, você tá bem? Ana abriu os olhos de supetão, o coração disparando, os braços instintivamente apertando os bebês contra o corpo. Por um segundo de pânico puro, pensou que era o assaltante voltando, que ia perder os meninos também, que... Calma, calma! A voz soou de novo, mais urgente agora, mas não ameaçadora. Não vou fazer nada. Só estava preocupado. Um homem agachado a uns 2 metros de distância, mãos abertas e visíveis como se quisesse mostrar que não representava perigo. Terno escuro, ela notou, mesmo sob a luz fraca do poste de rua. Sobretudo cinza por cima. Rosto com traços marcados, maxilar forte, cabelo escuro levemente bagunçado, e olhos. Aqueles olhos castanhos que a observavam com algo que parecia genuína preocupação. Desculpa te acordar assim. Ele falou mais devagar agora, a voz grave, mais suave. Eu passei aqui faz umas 2 horas. Vi vocês. Dei a volta no quarteirão. Achei que você estava só esperando o ônibus. Mas quando voltei, vocês ainda estavam aqui. No mesmo lugar. Sem se mexer. Ele apontou para trás e Ana seguiu o gesto com os olhos. Uma BMW preta estava estacionada a alguns metros à frente. Seta de emergência piscando. Fiquei preocupado. Ele continuou passando a mão pelo cabelo em um gesto que parecia nervoso. Pensei que, sei lá, que tinha acontecido alguma coisa. Ana tentou falar, mas a garganta estava seca demais. Engoliu, tentou de novo. Tô bem. A mentira saiu tão óbvia que até ela sentiu vergonha. O homem inclinou a cabeça, e ela viu quando ele arqueou uma sobrancelha. Tá? Não era desafio, era dúvida genuína. Com 2 bebês num ponto de ônibus dormindo sentada? Tinha dormido quase 1 hora, então. Eu só... Ana sentiu a voz falhar de novo. Estava esperando amanhecer para ver. O que fazer? Silêncio. O homem a estudou por um longo momento, e ela viu quando seu olhar desceu para os bebês em seus braços, quando sua expressão se suavizou ainda mais. Eles estão com frio. Não era pergunta. Tão tremendo. Era verdade. Mesmo dormindo, Leonardo estremecia de vez em quando. E Leandro tinha o rostinho vermelho, tenso, mesmo no sono. O homem se levantou devagar, e Ana sentiu os músculos se enrijecerem instintivamente, mas ele só tirou o sobretudo, revelando o terno impecável por baixo. Estendeu a peça para ela. Toma, enrola neles. Tá fazendo uns 12 graus,
e eles são muito pequenos para esse frio. Ana olhou para o sobretudo de cachemir, claramente caro, e depois para ele. Não posso aceitar isso. Pode sim. Que vai? Ele deu mais um passo, deixando o casaco no banco ao lado dela, já que ela não pegava. Olha, eu não sei o que aconteceu. E você não precisa me contar se não quiser. Mas pelo menos deixa eu ajudar com isso, sim? Havia algo na voz dele. Uma sinceridade que era difícil de fingir. Ana hesitou. Depois pegou o sobretudo com a mão livre. Era pesado, macio, e ainda guardava o calor do corpo dele. Envolveu os bebês e quase... Imediatamente Leonardo suspirou mais tranquilo. Obrigada. Saiu num sussurro. O homem assentiu, depois se agachou de novo, ficando na altura dos olhos dela. Deixa eu te fazer uma pergunta, e não precisa responder se não quiser, tá? Ele esperou até ela acenar levemente. Você tem algum lugar para ir? Parente, amigo, qualquer coisa? Ana mordeu o lábio, sentindo as lágrimas ameaçarem de novo. Não, ninguém. Acabei de chegar em São Paulo, vim do interior, e fui assaltada logo que desci do ônibus. As palavras saíram atropeladas agora, como se uma represa tivesse se rompido. Levaram tudo. Dinheiro, fraldas, roupas, documentos, tudo. Eu não sei o que fazer, não conheço ninguém aqui, não tenho para onde ir, e meus filhos estão com fome e frio e eu. Ei, ei. Ele levantou as mãos em um gesto apaziguador. Respira. Tá tudo bem. Não tá. Ana deixou uma lágrima cair, só uma. Nada tá bem. O homem passou a mão pelo rosto, claramente processando a situação. Ana viu quando ele olhou para o carro, depois para ela, depois para os bebês, e de volta para ela. Viu quando ele tomou algum tipo de decisão interna, porque seus ombros se endireitaram. Tá, olha, meu nome é Rafael, Rafael Mendes. Ele ofereceu a mão. Percebeu que ela não podia apertar com os bebês nos braços e riu sem graça, deixando a mão cair. Você tem nome? Ana. Ela respondeu automaticamente. Ana Paula Silva Santos. E foi estranho, mas ela viu quando ele congelou por uma fração de segundo ao ouvir o sobrenome completo. Foi rapidíssimo, um lampejo de algo nos olhos dele. Surpresa, talvez, ou reconhecimento. Mas passou tão depressa que ela pensou ter imaginado. Ele piscou, e a expressão voltou ao normal. Ana Paula Silva Santos. Ele repetiu e havia algo quase reverente na forma como disse. Depois se recompôs. Ok, Ana. Vou te fazer uma proposta que vai parecer maluca, mas preciso que você acredite que é sério. Ela esperou, cérebro cansado demais para adivinhar o que viria. Eu tenho um flat, um apartamento pequeno que a empresa usa para reuniões às vezes, sabe? Tá vazio agora. Você pode ficar lá, pelo menos essa noite, até decidir o que fazer. Ana piscou tentando processar as palavras. Você tá oferecendo sua casa? Não é minha casa, é um flat corporativo, mas sim, basicamente. Ele manteve o olhar firme no dela. Sei que parece estranho. Sei que você não me conhece de lugar nenhum. Mas eu juro, juro mesmo que não tenho segundas intenções. Só não consigo ir para minha casa, deitar na minha cama confortável, sabendo que deixei uma mãe com 2 bebês dormindo num ponto de ônibus no frio. Havia tanta sinceridade na voz dele que Ana sentiu algo se mexer no peito. Algo entre esperança e medo. Por que você faria isso por uma estranha? Rafael demorou a responder. Olhou para as próprias mãos, depois de volta para ela. Sei lá. Talvez por quê. Alguém devia ter feito isso por outras pessoas que eu conheci. E ninguém fez. E eu carrego isso. A resposta era estranha, vaga, mas tinha um peso de verdade que ela sentiu. Eu não sei. Olha, ele interrompeu suavemente. Tô vendo que esse aqui, apontou para Leandro, tá com a testa quente. Ele pode estar com febre. E não é bom deixar bebê pequeno com febre sem ver. Pelo menos deixa eu levar vocês pro flat. Você dá um banho morno nele, vê se melhora. Se você não se sentir segura, você vai embora. Mas pelo menos hoje, pelo menos por algumas horas, deixa eles ficarem no quente. Por favor. E foi o por favor que decidiu. Não era ordem, não era pressão. Era pedido genuíno. Ana olhou para Leandro, que mesmo dormindo tinha o rostinho muito corado, quente demais contra seu peito. Olhou para Leonardo, tão pequeno, tão frágil, e tomou a decisão. Tá bom, mas só essa noite.
O alívio no rosto de Rafael foi impossível de esconder. Só essa noite, prometo. Ele se levantou, oferecendo a mão para ajudá-la. Meu carro tá ali. Tem cadeirinha de bebê? Não, foi roubada também. Tudo bem, vamos devagar, é perto. Ana aceitou a mão dele e se levantou com dificuldade, as pernas dormentes de ficar sentada tanto tempo. Ele segurou seu cotovelo, estabilizando-a, e depois a guiou até o carro. O interior da BMW era outro mundo. Couro macio, aquecedor ligado, um cheiro sutil de perfume caro e carro novo. Rafael ajustou o banco de trás, improvisando um espaço seguro com o cinto e almofadas para os bebês. Não é o ideal, mas para o trajeto curto deve servir. Ele murmurou, concentrado em fazer tudo direito. Ana entrou no banco de trás com os meninos, segurando-os firme. Rafael entrou na frente, ajustou o retrovisor e colocou música baixinha, algo clássico que ela não reconheceu, mas que era relaxante. Fica uns 15 minutos daqui, ele disse enquanto dirigia devagar, claramente tomando cuidado extra. O prédio tem porteiro 24 horas. Ele está acostumado com gente chegando a qualquer hora por causa das reuniões, então não vai estranhar. Ana apenas assentiu, exausta demais para responder. Olhou pela janela, vendo São Paulo noturna passar. Menos assustadora de dentro do carro, quase bonita com todas aquelas luzes. Ana? A voz de Rafael veio suave. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Ela teve que pensar. No ônibus tinha comido um pão que trouxera de casa. Isso tinha sido ontem de manhã ou anteontem. O tempo estava confuso. Não lembro direito. Ela viu quando os dedos dele se apertaram no volante. Tá, vou parar num posto. Tenho 24 horas aqui perto. Não precisa, eu. Você precisa comer. Para amamentar eles, não precisa? Não era acusação, era lógica simples. E vi que um deles recusou antes. Pode ser porque você está estressada, mas pode ser também porque não tem leite suficiente. Então vou comprar umas coisas. Não é caridade, é necessidade básica, tá? Ana não tinha energia para discutir, e ele estava certo. Eles pararam em um posto de gasolina com loja de conveniência iluminada, como se fosse meio-dia. Rafael saiu, voltou 10 minutos depois com 2 sacolas. Pão, queijo, presunto, suco, água, leite em pó, fraldas, lenços. Ele foi listando enquanto colocava as sacolas no porta-malas. Tinha mais coisa, mas não quis exagerar. De volta ao carro, ele pegou um misto quente que pedira na chapa e entregou para ela ainda quente, embrulhado. Come, por favor. Ana mordeu o sanduíche e sentiu o corpo inteiro agradecer. Não percebera como estava faminta até a primeira mordida. Devagar. Rafael alertou olhando pelo retrovisor. Senão passa mal. Ela obedeceu, comendo aos poucos, sentindo as forças voltarem minimamente. Quando chegaram ao prédio, um doorman, uniformizado, abriu a porta. Cumprimentou Rafael com familiaridade. Boa noite, Sr. Mendes. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo sim, senhor. O elevador era espelhado e Ana evitou olhar para o próprio reflexo. Não queria ver como estava. 8º andar. Porta no fim do corredor. Rafael abriu, acendeu as luzes. O apartamento era pequeno, mas impecável. Sala e cozinha integradas. Uma porta que devia dar para o quarto, outra para o banheiro. Móveis modernos, clean, tudo muito neutro e profissional. O quarto tem uma cama de casal e um sofá-cama. Não tem berço, mas posso improvisar com travesseiros, fazer tipo uma caminha cercada no chão. É mais seguro para eles não caírem. Rafael já estava se movendo, organizando. O banheiro tem água quente, toalhas limpas no armário e... Ele parou, virou para ela. A porta tem tranca por dentro. A chave fica com você e eu vou embora. Não vou ficar aqui. Só vim deixar vocês em segurança. Ana piscou surpresa. Você vai embora? Vou. Você não me conhece, Ana. Seria invasivo e assustador eu ficar aqui. O flat é seu essa noite. Amanhã a gente vê o que fazer, ok? E foi quando Ana percebeu que estava realmente segura. Ele não estava esperando nada. Era ajuda genuína. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Rafael já estava indo para a porta. Meu celular está na geladeira. Deixei um papel com o número.
Se precisar de qualquer coisa mesmo, me liga. Não importa a hora. Ele ia sair, mas ela chamou. Rafael, ele se virou. Por que Silva Santos te deixou estranho quando eu disse? Ela viu quando ele ficou tenso, só por um segundo. Te deixou sim. Você congelou. Rafael passou a mão pela nuca, claramente decidindo quanto contar. É um sobrenome que eu já ouvi antes, de muito tempo atrás. Pausa. Mas a gente fala sobre isso depois, quando você tiver descansado. Tá bem? Não era toda a verdade, ela percebeu. Mas também não era mentira. Era adiamento. Tá bem. Ele acenou e saiu, a porta fechando suavemente atrás dele. Ana ficou parada no meio da sala, os bebês finalmente aquecidos em seus braços, olhando ao redor daquele espaço limpo, seguro, quente. E pela primeira vez em quase 24 horas, chorou de alívio. Ana acordou sem saber onde estava. O teto branco, liso, sem manchas de umidade. O silêncio, quebrado apenas pela respiração suave dos bebês ao seu lado. Levou 3 segundos completos para lembrar. O flat, Rafael, a noite anterior. Sentou-se, devagar na cama de casal, onde tinha improvisado uma barreira de travesseiros para os gêmeos. Leandro e Leonardo dormiam profundamente, enrolados no sobretudo cinza, que agora cheirava a leite e bebê. A luz da manhã entrava pela persiana entreaberta, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. Que horas eram? Ana procurou o celular, no bolso, depois lembrou que estava sem bateria desde ontem. Olhou ao redor procurando um relógio. Encontrou um digital no criado mudo. 9h47. Tinha dormido quase 6 horas seguidas. Quando foi a última vez? Levantou-se com cuidado para não acordar os meninos, os pés descalços afundando no tapete macio. Ainda vestia a mesma roupa do dia anterior, amarrotada, com manchas de leite ressecado na blusa. Mas pelo menos não estava mais com frio. A porta do quarto estava entreaberta. Ana caminhou até a sala hesitante, meio esperando encontrar Rafael ali. Mas o espaço estava vazio, silencioso exceto pelo zumbido discreto da geladeira. Sobre a mesinha de centro, um bilhete manuscrito em caligrafia inclinada. Ana, voltei cedinho para deixar mais algumas coisas. Não quis acordar vocês. Tem café pronto na garrafa térmica. Pão, frutas. Se os meninos precisarem de médico, me liga. Não tenha vergonha. Rafael. Embaixo do bilhete, uma chave. Ana pegou a chave, sentindo o peso frio do metal. A porta tinha tranca por dentro, ele dissera. Mas ele voltara. Entrara enquanto ela dormia. E não tinha feito nada além de deixar café e comida. Foi até a cozinha. A garrafa térmica estava ali, junto com um pote de morangos lavados, pães na cesta, manteiga, geleia. Na pia, uma mamadeira nova ainda na embalagem e uma lata de leite em pó importado. Aquele caro que ela via nos supermercados, mas nunca podia comprar. Serviu-se de café, as mãos ainda trêmulas. A bebida estava quente, forte, perfeita. Sentou-se no banquinho da bancada americana e simplesmente respirou, permitindo-se um momento de pausa antes que os bebês acordassem e a realidade voltasse com tudo. O apartamento era pequeno, mas cada centímetro parecia ter sido pensado. Móveis de boa qualidade, cores neutras, algumas plantas artificiais para dar vida. Não tinha nada pessoal, nenhuma foto, nenhum objeto que indicasse que alguém realmente morava ali. Rafael tinha razão. Era um espaço corporativo, funcional. Mas então por que ele tinha voltado de madrugada para trazer comida? Por que se importava tanto? Ana se levantou levando a xícara e começou a explorar discretamente. Não era bisbilhotar, dizia a si mesma. Era tentar entender quem era o homem que a tirara da rua. A estante na sala tinha alguns livros, todos sobre administração e economia. Uma revista de arquitetura, um porta-canetas com logo de alguma empresa que ela não reconheceu. Foi até a escrivaninha encostada na parede. Nada em cima, tudo muito organizado. Teve um momento de hesitação. Depois abriu a gaveta de cima. Papéis, alguns envelopes, canetas. Nada interessante. Ia fechar quando notou uma pasta de plástico transparente no fundo, meio escondida sob um bloco de notas. Tirou a pasta. Abriu. Dentro, uma foto antiga, daquelas em papel fotográfico já meio amarelado pelas bordas. A imagem mostrava uma fazenda. Uma casa grande colonial com varandas largas, jardim na frente. Escrito à mão no verso, tinta desbotada. Fazenda Mendes, 2003.
O coração de Ana acelerou. Mendes, o sobrenome de Rafael. E 2003. 2003 era o ano que sua mãe tinha falado sobre, aquele que marcara o pior momento da vida dela. Foi numa fazenda, Ana, uma fazenda grande de gente rica. Foi onde tudo acabou. Ana virou a foto de novo, estudando cada detalhe. Tentou lembrar o que mais sua mãe tinha dito. Não muito, porque Mariana não gostava de falar daquilo. Só que tinha trabalhado como doméstica, numa fazenda no interior de São Paulo, quando Ana era bebê, ainda na barriga. Que tinha sido acusada de algo terrível, algo que não fizera, que a mandaram embora grávida, sem nada, e que depois disso tiveram que recomeçar do zero em Minas Gerais, na casa da avó de Ana. Gente rica não tem coração, filha. Não esquece disso nunca. Mas sua mãe também dizia outra coisa quando estava mais suave, mais perdoada. Tinha um menino lá, pequeno, uns 7, 8 anos. Ele era gentil comigo. Me chamava de Dona Maria, mesmo eu pedindo para ele chamar só de Mariana. Às vezes eu penso nele, se cresceu diferente do pai. Ana sentou-se no chão, ainda segurando a foto, tentando processar. Rafael Mendes. Fazenda Mendes. Ele sabia. Tinha que saber. Por isso congelara quando ela disse o nome completo. Por isso ajudara ela. Não era bondade de estranho, era... o quê? Culpa, pena, redenção? A raiva começou a ferver, lenta, mas constante. Ele sabia quem ela era, ou pelo menos suspeitava, e não disse nada. Deixou ela aceitar ajuda, pensando que era desinteressada, quando, na verdade, tinha toda uma história por trás. Um choro agudo cortou seus pensamentos. Leandro tinha acordado. Ana guardou a foto de volta na pasta, fechou a gaveta e foi correndo para o quarto. Pegou Leandro no colo, sentindo a testa dele. Ainda quente, mais até que ontem. Meu amor, você não tá bem, murmurou embalando-o. Leonardo acordou logo em seguida. E ela se viu de novo fazendo malabarismo com 2 bebês chorando, precisando trocar fraldas, preparar mamadeira, acalmar os 2 ao mesmo tempo. Foi só quando finalmente conseguiu dar de mamar para os 2, sentada na cama com um de cada lado, que o celular que estava na mesa de cabeceira vibrou. Não era o dela. Estava descarregado na bolsa que não existia mais. Era um aparelho que não tinha visto ali antes. Rafael devia ter deixado. A tela iluminou com uma mensagem. Bom dia. Como vocês estão? O Leandro, acho que é o da roupinha azul, melhorou da febre? Se precisar de médico, tem uma pediatra amiga minha que pode ir aí. Só avisar. Ana olhou para a mensagem por um longo momento. Devia confrontá-lo? Devia jogar a foto na cara dele e exigir respostas. Mas olhou para os bebês, para Leandro especialmente, que mesmo mamando ainda parecia meio mole, febril. Olhou para o apartamento ao redor, quente, seguro, com comida na geladeira. E por mais que doesse engolir o orgulho, por mais que a raiva ainda queimasse baixinho, ela sabia que precisava da ajuda. Pelo menos por enquanto. Até entender o que estava acontecendo, até ter forças para enfrentar seja lá o que fosse essa história entre a família dele e a dela. Digitou de volta, bom dia. Ele ainda está com febre. Se a pediatra puder vir, agradeço. E obrigada pelo café e pela comida. A resposta veio em segundos. Ela vai aí em 1 hora. Não precisa agradecer. É o mínimo. O mínimo. Ana quase riu. Para ele talvez fosse. Para ela era tudo. Passou a hora seguinte dando banho morno em Leandro, tentando baixar a febre, trocando os 2, improvisando com o que tinha. Quando a campainha tocou, atendeu o interfone com o coração acelerado. Oi, sou a doutora Beatriz. O Rafael me pediu para vir ver os bebês? Pode subir. A pediatra era uma mulher de uns 40 anos, cabelos grisalhos presos num coque, jaleco branco sobre roupa casual. Entrou com uma maleta, sorriso profissional mas genuíno. Oi, Ana, né? Prazer. Pode me mostrar ele? Ana levou-a até o quarto, onde os 2 estavam deitados. A médica examinou Leandro com cuidado. Olhou ouvidos, garganta, auscultou o pulmãozinho. Infecção no ouvido, diagnosticou. Nada grave, mas dói bastante. Vou receitar antibiótico. Tem que tomar direitinho por 7 dias. E antitérmico para febre. Ela rabiscou a receita, depois examinou Leonardo também, só para garantir. Esse tá bem. Só cansado, mas sem nada preocupante. Guardou os instrumentos. Rafael disse para eu deixar os remédios aqui mesmo, já comprados. Tá na sacola ali. Ana olhou para a sacola que a mulher apontava perto da porta do quarto.
Não tinha visto antes. Ele já comprou? Acho que mandou alguém comprar enquanto eu vinha. Ele é assim, eficiente demais às vezes. A médica sorriu. Conhece ele há muito tempo? Não. Acabei de conhecer, na verdade. Beatriz a estudou com um olhar mais atento, e Ana viu quando a compreensão chegou. Ela devia ter imaginado algo da história, o suficiente para entender a situação. Bom, qualquer coisa, meu número tá no receituário. Liga sem compromisso, tá? Ela tocou o ombro de Ana levemente. E fica tranquila. O Rafael é uma boa pessoa. Eu sei que parece estranho gente assim existir, mas existem. Poucos, mas existem. Quando a médica foi embora, Ana pegou a sacola de remédios. Tudo ali, certinho. Com as dosagens anotadas, horários sugeridos. Deu a primeira dose para Leandro, que fez cara feia pro gosto, mas engoliu. Depois sentou no sofá da sala com os dois no colo. Exausta de novo, apesar de ter acabado de acordar. O celular vibrou de novo. Doutora Beatriz já foi? Tá tudo bem? Sim, infecção no ouvido. Ela deixou remédio, obrigada. Pausa mais longa dessa vez. Então, posso passar aí à noite? Trazer janta? E conversar. Tem coisas que preciso te contar. Ana olhou para a mensagem, para a foto que ainda estava guardada na gaveta, para os bebês em seu colo. Tá bom, vem. Passou o dia inteiro em estado de tensão flutuante. Cuidou dos meninos, deu os remédios nos horários, comeu o que tinha na geladeira. Tomou banho pela primeira vez em 2 dias, ficando embaixo da água quente até os dedos enrugarem, chorando baixinho onde ninguém via. Quando se olhou no espelho embaçado, quase não se reconheceu. Olheiras fundas, rosto magro demais, cabelo sem vida. 24 anos parecendo 40. Você é forte, Ana Paula. Sua mãe costumava dizer, tem meu sangue, e a gente não desiste. Vestiu a mesma roupa de novo, não tinha outra. Tentou arrumar o cabelo, prendeu num coque simples. Às 7 da noite, a campainha tocou. Ana abriu a porta, e lá estava Rafael, agora sem o terno, usando jeans escuro e camisa de botão cinza. Segurava 2 sacolas de restaurante, cheiro de comida caseira preenchendo o corredor. Oi, ele pareceu quase tímido. Trouxe comida. Não sabia se gostava de frango, então trouxe opções. Pode entrar. Ele entrou, foi direto para a cozinha. Começou a tirar as embalagens. Arroz, feijão, frango assado, salada, purê. Comida de verdade, não fast food. Leandro melhorou? Perguntou enquanto separava tudo em pratos. Tá melhor. Ainda meio mole, mas sem febre. Que bom. Silêncio desconfortável. Rafael colocou os pratos na mesa. Puxou as cadeiras. Come primeiro. Depois a gente conversa. Ana não tinha percebido a fome até começar a comer. Devorou o prato, pegou um pouco mais. Rafael comeu devagar, observando-a de vez em quando, mas sem dizer nada. Quando terminaram, ele recolheu os pratos, lavou a louça no silêncio. Ana apenas observava, tentando conciliar o homem cuidadoso na pia, com o sobrenome que carregava, com a história que sua mãe contara. Vem. Ele secou as mãos e indicou o sofá. Precisa sentar para isso. Ana se sentou na ponta do sofá. Rafael ficou de pé, indo até a janela, olhando para a cidade lá fora iluminada. Ficou assim por quase 1 minuto inteiro antes de falar. Sua mãe se chamava Mariana Silva Santos. Não era pergunta, era confirmação. Sim, e ela trabalhou na Fazenda Mendes, propriedade da minha família, de 1998 até 2003. Ana sentiu o coração acelerar. Como você sabe disso? Rafael finalmente se virou. Porque eu estava lá. Eu tinha 8 anos e eu lembro dela. O silêncio que seguiu foi tão pesado que Ana sentiu dificuldade de respirar. Rafael ainda estava de pé perto da janela, as mãos nos bolsos, postura tensa, como se cada palavra custasse esforço físico. Você lembra da minha mãe? Ana repetiu, a voz saindo mais rouca que pretendia. Lembro. Dona Maria, eu chamava ela, mesmo ela pedindo para eu chamar só de Mariana. Um sorriso triste cruzou o rosto dele. Ela fazia bolo de fubá nas tardes de sábado. Deixava eu lamber a tigela. Ana sentiu algo apertar no peito. Sua mãe fazia bolo de fubá. Era a receita favorita dela, a que fazia nos aniversários de Ana, mesmo quando mal tinha dinheiro para o açúcar. Ela era... Rafael parou procurando palavras. Era a única pessoa naquela casa que tratava todo mundo igual. Não importava se era filho do dono ou empregado.
Ela sorria do mesmo jeito, falava do mesmo jeito. Até o dia que mandaram ela embora. Ana não conseguiu conter a amargura na voz. Rafael fechou os olhos, passou a mão pelo rosto. Até o dia que meu pai mandou ela embora, corrigiu baixinho, por uma acusação falsa, de um roubo que ela não cometeu. Ana se levantou do sofá de repente, a raiva que vinha segurando desde que encontrou a foto finalmente transbordando. Você sabia. Desde ontem, quando eu disse meu nome, você sabia quem eu era. Suspeitei. Ele manteve a voz calma, mas não se aproximou. Silva Santos é comum, poderia ser coincidência. Mas quando você disse que sua mãe tinha morrido há 5 anos, que tinha vindo do interior, tudo se encaixou. E não disse nada. Me deixou aceitar sua ajuda, sem me contar que sua família destruiu a vida da minha mãe, porque você estava dormindo num ponto de ônibus com 2 bebês no frio. A voz dele subiu pela primeira vez desesperada. Porque eu vi você e pensei que se alguém tivesse ajudado sua mãe quando ela foi expulsa grávida, talvez ela não tivesse passado pelo inferno que passou. O eco da voz dele ainda reverberava no apartamento. Ana o encarou, lágrimas queimando nos olhos, mas se recusando a cair. Você não ajudou minha mãe. Cada palavra saiu dura, precisa. Sua família destruiu ela. E agora você quer se redimir usando a filha dela? É isso? Não. Rafael deu um passo à frente e depois parou. Não é redenção, Ana. Ou talvez seja, não sei. Mas quando eu te vi ontem, não pensei em nada disso. Só pensei que tinha uma pessoa precisando de ajuda e eu podia dar. Mentira. Verdade. Ele a encarou. Juro por tudo que você quiser. Quando parei o carro, eu não sabia quem você era. Só vi uma mãe em desespero. O seu nome só confirmou o que eu já tinha decidido fazer. Ana queria acreditar. Parte dela, a parte cansada e assustada, queria tanto acreditar que aquilo era real, que existia bondade desinteressada no mundo. Mas a outra parte, a parte que carregava as histórias da mãe como cicatrizes, não conseguia. O que aconteceu? Ela finalmente perguntou, sentando de volta no sofá porque as pernas não aguentavam mais. Com a minha mãe. Conta tudo. Rafael assentiu, foi até a poltrona em frente ao sofá, sentou-se na beirada, apoiou os cotovelos nos joelhos, mãos entrelaçadas, olhar fixo no chão entre eles. Minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos. Câncer, depois disso, meu pai. Ele mudou. Ficou mais duro, mais fechado. A fazenda sempre foi dele, herança do meu avô, e ele tocava aquilo como negócio, não como casa. Ana escutava em silêncio, os punhos cerrados sobre as coxas. Dona Maria. Sua mãe. Começou a trabalhar uns 2 anos depois. Eu lembro do dia que ela chegou porque ela sorriu para mim. Fazia tempo que ninguém sorria para mim daquele jeito, sabe? Tipo, genuíno. A voz dele ficou mais suave, perdida na memória. Ela cuidava da casa, cozinhava, lavava. Mas também conversava comigo quando meu pai estava ocupado demais ou viajado. Me ensinava coisas. Uma vez me ensinou a fazer pipa. Lembro disso. Fizemos no quintal escondido, porque meu pai achava que criança de família rica não devia brincar com pipa. Ele riu sem humor. Eu tinha 8 anos quando aconteceu. Março de 2003. Lembro da data porque foi logo depois do meu aniversário. Pausa longa. Minha avó tinha uma coleção de joias. Depois que ela morreu, meu pai guardou tudo num cofre. Um dia, ele decidiu tirar um colar de pérolas de lá, disse que ia vender. Abriu o cofre. O colar não estava. Ana mal respirava. Ele ficou louco. Gritou com todo mundo da casa. Revirou os quartos dos funcionários e decidiu que tinha sido sua mãe. Não sei por quê. Talvez porque ela era a mais nova, a que tinha menos tempo de casa. Talvez porque ela estava grávida e ele imaginou que ela precisava de dinheiro. Ela precisava, Ana sussurrou, mas nunca roubaria. Eu sei. Eu sabia na época também, mesmo sendo criança. Rafael ergueu os olhos para ela. Eu vi quando ele a chamou na sala. Vi ela de joelhos, chorando, jurando que não tinha feito nada. Vi ele gritando que ia chamar a polícia, que ia processar, que ia fazer ela pagar. E você não fez nada. Não era acusação, era constatação. Eu tinha 8 anos, Ana. Eu tentei falar com meu pai depois, tentei dizer que tinha visto minha avó guardar o colar em outro lugar antes de morrer, que ela fazia isso às vezes e escondia coisas, mas ele não quis ouvir. Mandou eu ficar quieto, ir pro quarto, esquecer aquilo. Silêncio. Ele mandou ela embora naquele dia. Sem indenização, sem nada. Grávida de 7 meses.
E eu fiquei na janela do meu quarto vendo ela sair pela estrada de terra com uma mala pequena, a mão na barriga. Quando Rafael olhou para Ana de novo, tinha lágrimas nos olhos. Eu nunca esqueci aquela imagem. Nunca. E quando meu pai morreu 3 anos atrás, ele deixou uma carta, confessando. Ana arregalou os olhos. O colar estava no cofre o tempo todo. Ele tinha esquecido que já tinha vendido meses antes para pagar uma dívida. Inventou o roubo para não ter que pagar os direitos dela quando soube da gravidez. E na carta ele admitiu. Disse que sabia que ela era inocente, que tinha usado a acusação porque era mais barato que pagar o que devia. A raiva que Ana sentia se transformou em algo maior, mais profundo. Não era só raiva, era dor por tudo que sua mãe tinha passado. Pela injustiça, pela humilhação, pela luta que teve que travar sozinha. Ela passou 20 anos achando que tinha gente que acreditava que ela era ladra. Ana sentiu a voz quebrar. 20 anos, Rafael. Morreram os 2 em Minas, numa cidadezinha onde ninguém sabia da história, mas ela carregou aquilo. Eu via. Via no jeito que ela abaixava a cabeça quando alguém falava de roubo no jornal. Via como ela me ensinava que honestidade era a coisa mais importante do mundo, como se precisasse provar para ela mesma, repetir até acreditar de novo. Eu sei. Rafael se levantou, foi até uma pasta que Ana não tinha visto antes, em cima da estante. Voltou com ela, colocou no colo de Ana. Tudo tá aqui. A confissão do meu pai, os registros de trabalho dela, o comprovante de venda do colar, datado de meses antes da acusação. Tudo que prova a inocência dela. Ana abriu a pasta com mãos trêmulas. Lá estava tudo escrito em papel timbrado, documentado. A verdade que chegava 20 anos tarde demais. Quando eu herdei a fazenda e os negócios do meu pai, a primeira coisa que fiz foi tentar encontrar todas as pessoas que ele tinha prejudicado. Sua mãe estava na lista, mas quando procurei, descobri que ela tinha morrido em 2020. De câncer. Ana sussurrou lendo a carta de confissão com lágrimas escorrendo livres agora. Não tinha dinheiro para o tratamento direito. A gente tentou, eu trabalhava em 3 lugares, mas não foi suficiente. Ana, a voz de Rafael era pura dor. Ela podia ter processado, podia ter exigido indenização, mas ela tinha tanto medo, tanto trauma daquele dia que nunca quis falar de novo. Só queria esquecer e seguir em frente. Ana fechou a pasta, limpou o rosto com as costas da mão. E agora você me dá isso? Prova que ela estava certa que era inocente. Mas pra quê? Ela não tá aqui pra ver. Mas você tá. Rafael se ajoelhou na frente dela e Ana viu que ele também chorava. E eu sei que não apaga nada do que ela passou. Sei que não traz ela de volta. Mas eu precisava que você soubesse a verdade, que ela era inocente. Que ela tinha todo o direito de andar de cabeça erguida. Ana olhou para ele, para aquele homem que carregava o sobrenome da família que destruíra sua mãe, mas que também carregava algo mais. Culpa, sim, mas também uma vontade genuína de consertar o que podia ser consertado. É por isso que você me ajudou. Não era pergunta. É parte do motivo. Ele admitiu. Mas não é tudo, Ana. Porque mesmo antes de confirmar quem você era, eu já tinha decidido ajudar. Você tinha 2 bebês no frio. Eu tinha um apartamento vazio. Era simples assim. Nada é simples assim. Talvez devesse ser. Eles ficaram assim, ela sentada, ele ajoelhado à frente, a pasta entre os dois como uma ponte entre passado e presente. Um choro agudo veio do quarto. Leonardo tinha acordado. Ana se levantou automaticamente. O instinto materno mais forte que qualquer outra coisa. Foi até o quarto, pegou o bebê no colo e embalou até ele se acalmar. Rafael apareceu na porta, só observando. Posso? Ele indicou Leandro, que dormia inquieto ao lado. Ana hesitou, depois assentiu. Rafael se aproximou devagar. Pegou o menino com cuidado, como quem tem experiência. Embalou suavemente, e Ana viu quando Leandro relaxou no colo dele, o rostinho se acomodando contra o peito de Rafael. Você é bom com eles, ela observou. Meu melhor amigo tem 3 filhos. Sou o padrinho do mais velho. Aprendi por necessidade. Ele sorriu pequeno. Mas nunca segurei bebês tão pequenos. Eles são frágeis demais. São, mas mais fortes do que parecem, como a mãe deles. Ana sentiu algo mudar no ar entre eles. Não era perdão, ainda não. Mas era compreensão, talvez. Reconhecimento de que a vida era mais complicada que vilões e heróis, que pessoas carregavam fardos que ninguém via. O que você quer de mim, Rafael?
Perguntou baixinho, ainda embalando Leonardo. De verdade. Ele demorou a responder, olhando para Leandro em seus braços. Quero que você e seus filhos tenham a chance que sua mãe não teve. Quero ajudar, se você deixar. Não por culpa, ou pelo menos não só por isso, mas porque quando eu olho para você, para a coragem que você teve de pegar 2 bebês e tentar recomeçar numa cidade desconhecida, eu vejo o que ela devia ter sido. Forte, determinada, merecedora de algo melhor do que a vida deu. E se eu não quiser sua ajuda, então eu respeito. Mas espero que aceite pelo menos isso. Ele indicou a pasta com o queixo. Os documentos são seus e... Pausa. Há algo mais. Algo que legalmente é seu de direito. Ana franziu a testa. Do que você está falando? Rafael acomodou Leandro de volta no berço improvisado, certificando-se de que estava seguro. Depois se virou para Ana. Quando um funcionário é demitido injustamente, sem receber o que é devido, existe um cálculo de reparação. Sua mãe tinha direito à indenização. Com juros e correção monetária de 22 anos, ele engoliu seco. Dá em torno de 450 mil reais. Ana quase deixou Leonardo cair. O quê? É seu por direito. Já tenho advogados preparando a documentação. Você só precisa assinar. Eu não posso aceitar isso. Não é aceitar, Ana. É receber o que sua mãe devia ter recebido. Você é a herdeira legal dela. O dinheiro é seu. Ana colocou Leonardo ao lado do irmão, as pernas falhando. Sentou na beirada da cama. 450 mil reais. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira somado. Era tudo. Casa própria, segurança, educação para os meninos, possibilidade de estudar, de ter uma profissão de verdade. Eu preciso pensar, sussurrou. Claro, sem pressão. A oferta não tem prazo de validade. Rafael foi até a porta do quarto e parou. Ana? Sinto muito. Pelo que meu pai fez. Pelo que sua mãe passou. Pelas portas que foram fechadas para ela. Por tudo. Ana olhou para ele, para a sinceridade dolorosa em seu rosto. Eu sei. E não é sua culpa. Mas também não é simples só aceitar e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Eu sei. E não espero que seja. Ele saiu do quarto e Ana ouviu quando a porta do apartamento se fechou minutos depois, deixando-a sozinha com os bebês e com pensamentos que giravam sem parar. Deitou-se ao lado dos gêmeos, olhando para o teto branco. Sua mãe tinha razão sobre muitas coisas, mas talvez estivesse errada sobre uma. Talvez gente rica também pudesse ter coração. Talvez filhos não fossem obrigados a carregar os pecados dos pais. Talvez redenção fosse possível. Ou talvez ela só estivesse cansada demais, assustada demais, para rejeitar a única tábua de salvação que tinha. Dormiu sem decidir e sonhou com uma fazenda que nunca conheceu, com uma mãe jovem caminhando por uma estrada de terra com a mão na barriga e com um menino de 8 anos vendo tudo de uma janela, impotente e culpado. Ana acordou com o sol atravessando a persiana. Leandro mamava tranquilo. A febre tinha ido embora durante a noite. Leonardo dormia ao lado, respiração suave e regular. 3 dias tinham se passado desde a conversa com Rafael. 3 dias em que ele aparecia toda manhã com café e saía antes que ela pudesse agradecer direito. 3 dias em que ela relia os documentos, tentando processar tudo. 3 dias em que o celular que ele deixara vibrava com mensagens curtas. Precisa de algo? Os meninos estão bem? Tem comida suficiente? Ela sempre respondia sim, obrigada, estão bem. Nunca puxava conversa. Não sabia como. Naquela manhã, quando a campainha tocou às 8, Ana atendeu esperando o entregador com o café. Mas era Rafael pessoalmente, segurando não só o café, mas uma caixa grande. Bom dia, posso entrar? Ana abriu espaço. Ele colocou tudo na mesa, indicou a caixa. Roupas. Para você e para os meninos. Nada extravagante, só básicos. Achei que... Bem, você está usando a mesma roupa há 3 dias. Ana olhou para a própria blusa, lavada à mão toda noite e seca no varal improvisado do banheiro. Não precisava. Precisava sim. Ele abriu a caixa. Olha, sei que não quer aceitar dinheiro ainda, mas roupas limpas não é favor, é necessidade. Por favor. Havia algo diferente nele hoje. Cansaço nos olhos, barba por fazer. A camisa social amarrotada como se tivesse dormido com ela. Você tá bem? Ana perguntou antes de pensar. Rafael passou a mão pelo rosto. Não dormi direito.
Fiquei pensando, parou. Não importa. Você comeu. Ainda não. Então vamos tomar café juntos. E preciso te contar uma coisa. Eles se sentaram à mesa, o silêncio menos desconfortável que antes. Rafael serviu café para os dois, empurrou pão e geleia na direção dela. Lembra que eu disse que tentei encontrar outras pessoas que meu pai prejudicou? Ana assentiu, mordendo o pão. Encontrei. 12 famílias no total. Alguns ex-funcionários. Alguns pequenos agricultores que ele enganou em negócios. Passei os últimos anos fazendo reparações, vendendo propriedades, quitando dívidas morais. Ele mexia no café sem beber. A fazenda foi a última coisa que vendi. Mês passado. Usei o dinheiro para fechar todas as pendências. Por que tá me contando isso? Porque quero que entenda que isso não é sobre ter dinheiro de sobra e querer se sentir bonzinho. Eu abri mão de muita coisa para fazer o certo, e não me arrependo. Ele finalmente a encarou. Seu caso era o mais grave. O que meu pai fez com sua mãe foi o pior. Então sim, 450 mil parece muito, mas não é nem 10% do que a propriedade valia. Não é caridade, Ana. É dívida. Ana colocou o pão de volta no prato. E o que você quer que eu faça com isso? Que eu aceite e diga que tá tudo perdoado. Não. Quero que você use para dar para os seus filhos o que sua mãe não conseguiu te dar. Segurança, oportunidade, futuro. Palavras simples, mas que acertaram fundo. Vou pensar. Foi tudo que conseguiu dizer. Rafael assentiu, terminou o café de um gole e levantou-se. Tem algo mais. Uma proposta. Mas se for demais, só ignora. Fala. Preciso de alguém no escritório, recepcionista, trabalho simples, atender telefone, organizar agenda. Tem creche no prédio. Você podia levar os meninos. Salário é 2.500 mais benefícios. Ana o encarou. Você está me oferecendo emprego. Tô oferecendo trabalho. Não é favor. Preciso de alguém. Você precisa de renda. E antes que pergunte, não espero que aceite. Mas a vaga tá aí. Ele foi até a porta, parou com a mão na maçaneta. Ana, eu não tô tentando comprar seu perdão. Nem tô te salvando. Só tô tentando dar para você as opções que sua mãe não teve. O que você faz com isso é escolha sua. Saiu antes que ela pudesse responder. Ana ficou sentada, olhando para a caixa de roupas, para os documentos na pasta, para o apartamento limpo e seguro ao redor. Olhou para os bebês dormindo tranquilos no quarto. Pegou o celular, digitou devagar. Quando começo? A resposta veio em segundos. Segunda, se quiser. Mas tem certeza? Preciso de independência. Não posso ficar aqui de favor para sempre. Trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Segunda, às 9h, então. Manda o endereço. Ana colocou o celular na mesa, respirou fundo. Não era perdão. Não era aceitação, mas era um passo. Para frente ou para o abismo, ainda não sabia. Passou o fim de semana organizando vida. Lavou roupas novas, testou a creche do prédio que Rafael indicara, preparou-se mentalmente. Segunda de manhã chegou 15 minutos adiantada. Os meninos no carrinho duplo que ele também tinha providenciado. Oh! Escritório era menor que imaginara. 2 andares num prédio comercial na Paulista. Equipe de umas 10 pessoas. Rafael a recebeu formalmente. Apresentou a todos. Essa é Ana, nova recepcionista. Qualquer dúvida podem perguntar para ela ou para mim. A mesa dela ficava na entrada, computador novo, telefone, lista de tarefas. Nada complicado, mas exigia atenção. Ana pegou rápido. Os anos trabalhando em serviços diversos tinham ensinado a se adaptar. Rafael mantinha distância profissional durante o dia. Falava com ela apenas sobre trabalho. Nunca ficava perto tempo demais. Mas ela percebia os olhares. O jeito como ele verificava se ela tinha almoçado. Como perguntava pelos meninos na creche. 2 semanas se passaram assim. Rotina boa, salário entrando, meninos saudáveis. Ana alugou um quartinho perto do trabalho. Pequeno, mas dela. Começou a juntar dinheiro. Ainda não tinha tocado no assunto da indenização. Foi na 3ª semana que tudo mudou. Ana estava organizando arquivos quando a porta do escritório se abriu e uma mulher entrou. 50 e poucos anos, roupa cara, postura de quem estava acostumada a ser obedecida. Vim falar com Rafael Mendes. Tem horário marcado? Não preciso. Sou Marta Mendes, tia dele. Ana sentiu o estômago revirar. Mendes, família. Vou ver se ele pode atender. Não precisa. A mulher já seguia para a sala dele.
Sei o caminho. Ana se levantou, mas a porta já tinha se fechado. Tentou não ouvir, mas as vozes ficaram altas rapidamente. Você vendeu a fazenda? A mulher gritava. A propriedade da família para pagar indenizações absurdas? Não eram absurdas. Eram devidas. Por erros do seu pai. Você não tinha obrigação moral nenhuma. Tinha sim. E fiz o que era certo. E essa garota aí fora? A nova funcionária? Você acha que eu não pesquisei? Filha da empregada que seu pai demitiu há 20 anos? Você perdeu o juízo, Rafael. Silêncio. Ela trabalha aqui por competência. E não é assunto seu. É sim quando você está dilapidando o patrimônio da família por culpa mal resolvida. Seu pai fez o que achou necessário. Você não tem que pagar pelos erros dele. Tenho sim. Porque herdei não só o dinheiro, mas a responsabilidade. A porta se abriu com violência. Marta saiu, olhou para Ana com desdém puro. Cuidado, mocinha. Homens como meu sobrinho não se misturam com gente como você por amor. É sempre culpa. E culpa passa. Saiu batendo a porta. Ana ficou paralisada, o sangue fervendo. Gente como você, como se ela fosse menos, como se não merecesse estar ali. Rafael apareceu na porta da sala, rosto tenso. Ana, desculpa por isso. Ela não tinha direito. Ela tem razão. Ana pegou a bolsa. Eu não deveria estar aqui. Para, não escuta ela. Por que não? É verdade. Você me deu emprego por culpa. Me ofereceu dinheiro por culpa. Tudo isso é culpa. Lágrimas queimavam, mas ela não ia deixar cair. Eu não quero ser o projeto de redenção de ninguém, Rafael. Não é isso. Então o que é? Ela gritou, e o escritório inteiro ficou em silêncio. Me explica por que você faz tudo isso. Porque se importa tanto. Porque se for só para se sentir melhor com o que seu pai fez, eu não quero. Não preciso de piedade. Rafael deu um passo à frente. Não é piedade, Ana. Então o que é? Ele abriu a boca, fechou. Os punhos cerrados. Eu não sei nomear direito ainda. Mas não é piedade. E não é só culpa. Voz mais baixa agora. Fé a você, os meninos. O jeito que você luta. O jeito que você... Parou, passou a mão pelo cabelo frustrado. Esquece. Você tem razão. Vá embora se é o que quer. Ana o encarou, vendo algo nos olhos dele que não conseguia decifrar. Algo que parecia dor, mas misturado com outra coisa. Eu vou buscar os meninos e vou para casa. Amanhã a gente conversa. Saiu antes que ele pudesse responder, antes que ela mesma desmoronasse. Ana não voltou no dia seguinte. Mandou mensagem curta. Preciso de uns dias. Os meninos estão bem. Não se preocupe. Rafael leu a mensagem 5 vezes, digitou 10 respostas diferentes, apagou todas. No final enviou apenas, tá bem. Qualquer coisa me liga. Passaram-se 3 dias. 3 dias em que Ana ficou trancada no quartinho que alugara com o primeiro salário. Um espaço de 12 metros quadrados que mal cabia uma cama de solteiro e o berço improvisado dos gêmeos. 3 dias comendo macarrão instantâneo e pão, porque o orgulho não a deixava usar o dinheiro que ele depositara como adiantamento. Leandro e Leonardo sentiam a tensão. Choravam mais, dormiam menos. Ana os embalava cantando a mesma cantiga da mãe, a voz embargada. Na noite do 3º dia, sentada no chão com as costas na parede, os bebês finalmente dormindo, ela pegou a pasta que trouxera do flat. Abriu devagar como quem abre uma ferida. Lá estava tudo. A confissão manuscrita do pai de Rafael, a letra trêmula de quem sabia que estava morrendo. Mariana Silva Santos era inocente. Eu sabia. Usei a acusação porque era mais barato que pagar seus direitos. Que Deus me perdoe pelo que fiz com aquela moça grávida. Ana passou os dedos sobre as palavras, sentindo a textura do papel. Sua mãe tinha morrido sem saber disso. Sem saber que alguém, mesmo que tarde demais, tinha admitido a verdade. Mãe, sussurrou para o quarto vazio. O que eu faço? Silêncio. Só o barulho dos carros lá fora. A cidade que nunca parava. Pensou em todas as vezes que a mãe dissera: gente rica não tem coração. Ana, aprendi isso do jeito mais difícil. Mas também lembrou de outra coisa, algo que Mariana falara poucos meses antes de morrer. Numa tarde em que a doença estava mais controlada e ela estava mais lúcida. Sabe o que eu mais me arrependo, filha? De ter deixado a raiva endurecer meu coração. Passei 20 anos odiando uma família, e esse ódio não trouxe nada de bom. Só me fez mais cansada. Mas eles te machucaram, mãe. Machucaram.
E eu tinha direito de sentir raiva. Mas raiva eterna é veneno, Ana. Você escolhe ou liberar ou deixar te consumir. Ana fechou a pasta, limpou as lágrimas com as costas da mão. No quarto dia, voltou ao escritório. Chegou antes de todo mundo, às 7h30. Arrumou a recepção, ligou o computador, preparou o café. Quando Rafael chegou às 8, ela estava ali, como se nada tivesse acontecido. Ele parou na porta, a pasta escorregando levemente da mão. Ana, bom dia. Voz firme, profissional. Tem 3 recados na secretária eletrônica e 2 reuniões confirmadas para hoje. Rafael se aproximou devagar, como quem se aproxima de algo frágil. Você tá bem? Tô, ela o encarou. E pensei muito. Sobre tudo que você disse. Sobre sua tia, sobre nós. E eu quero tentar. As palavras saíram rápidas antes que a coragem fugisse, mas com regras. Sem favores que eu não mereça. Sem dinheiro que não seja meu por direito. Sem você me tratar diferente dos outros funcionários aqui. Se for para ser algo real entre a gente, tem que ser construído certo. Entendeu? Um sorriso lento surgiu no rosto dele. O primeiro verdadeiro em dias. Entendi. E concordo. Mas posso fazer uma pergunta? Pode. Posso te levar para almoçar hoje? Não como chefe, só como alguém que quer te conhecer melhor. Ana sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Posso trazer os meninos? Por favor, traga. Quero conhecer eles direito. Então tá, 12h. O resto da manhã passou num borrão. Han atendia telefones no automático, a cabeça longe, o estômago revirando de nervosismo. Às 11h30, desceu para a creche do prédio. Buscou Leandro e Leonardo, trocou-os, arrumou-os com as roupinhas menos surradas que tinha. Vocês vão conhecer melhor o Rafael hoje, disse para eles enquanto limpava o rostinho de Leonardo. Comportem-se, tá bom? Leandro soltou um gritinho e ela riu, o som ecoando estranho depois de dias tensa. Ao 12h, Rafael estava esperando na recepção, agora sem o terno, só calça social e camisa de botão com mangas dobradas. Ele sorriu ao ver os bebês. Oi, pessoal. Agachou-se na altura do carrinho. Lembram de mim? Sou o tio Rafael. Tio Rafael. Algo se apertou no peito de Ana. Foram a pé para um restaurante simples a 2 quadras, nada sofisticado, o tipo de lugar com comida caseira e preço honesto. Rafael segurou a porta. Ajudou com o carrinho, pediu uma cadeirinha alta para os bebês. Não era isso que você estava imaginando? Ana perguntou quando se sentaram, notando o restaurante simples. É exatamente o que eu queria. Rafael abriu o cardápio. Quero conhecer você, Ana. Não impressionar você. Almoçaram conversando sobre coisas pequenas. Ela contou sobre a infância em Minas, sobre como a mãe costurava roupas para fora para complementar a renda, sobre a escola pública onde estudara. Ele contou sobre crescer sozinho na fazenda, sobre internatos caros, onde se sentia mais prisioneiro que aluno, sobre como nunca se encaixara no mundo que o pai queria que ele pertencesse. Eu odiava aquelas festas da alta sociedade. Rafael cortava a carne distraído. Todo mundo falso, medindo valor pelo sobrenome ou conta bancária. Meu pai adorava. Eu só queria ir embora. E por que não foi? Porque tinha medo de decepcioná-lo. Mesmo sabendo que ele era difícil, eu ainda queria a aprovação dele. Pausa. Patético, né? Não. É humano. Leonardo começou a choramingar e antes que Ana pudesse reagir, Rafael estendeu os braços. Posso? Ana hesitou, depois assentiu. Ele pegou o bebê com cuidado. Embalou contra o peito. E Leonardo se acalmou quase imediatamente, os dedinhos agarrando a camisa de Rafael. Você é bom com eles, Ana observou. Eles são fáceis de amar. Rafael olhou para Leonardo, depois para ela. Como a mãe deles. Ana sentiu o rosto esquentar. Rafael, desculpa. Rápido demais. Eu não sou bom com essas coisas. Nunca namorei direito, sabe? Sempre foi complicado separar quem gostava de mim de quem gostava do dinheiro. E você acha que eu gosto de você? Ele a encarou. Não sei. Espero que um dia goste. Sinceridade crua. Hannah não estava preparada para aquilo. Terminaram de comer em um silêncio mais confortável. Rafael insistiu em pagar. Ela não brigou dessa vez. Na volta ao escritório, ele empurrava o carrinho, os dois caminhando lado a lado, e para quem via de fora pareciam uma família normal. Hannah tentou não pensar muito nisso.
As semanas seguintes caíram em uma rotina. Trabalho durante o dia, onde Rafael mantinha distância profissional. Almoços 2 vezes por semana. Sempre simples, sempre com os bebês. Conversas que iam ficando mais longas, mais profundas. Foi numa quinta-feira, um mês depois daquela primeira conversa real, que tudo quase desmoronou de novo. Ana estava organizando o arquivo morto no subsolo do prédio quando ouviu vozes. Reconheceu a de Rafael imediatamente. A outra era de mulher, tom ácido, agressivo. Você virou piada, Rafael, sabia? Todo mundo comentando como você vendeu patrimônio de família para pagar funcionários que nem eram problema seu. Não me importo com o que falam. Deveria. E essa garçonete? Recepcionista. Ele corrigiu voz dura. Tanto faz. Você acha que ela não está só interessada no dinheiro? Pelo amor de Deus, Rafael, ela tem 2 filhos, está desesperada. E você caindo igual patinho na história dela. Ana congelou atrás das estantes, o coração aos pulos. Cuidado com o que diz, Clarice. Alguém tem que falar. Você está sendo usado. Qualquer idiota percebe. Sai do meu escritório, agora. Eu só... Agora. Sai passos apressados, porta batendo. Silêncio. Ana ficou parada, as mãos tremendo, segurando uma pasta qualquer. Será que era verdade? Será que, no fundo, ela estava usando Rafael, aceitando a ajuda, o emprego, a atenção, porque precisava? Subiu as escadas devagar. Rafael estava no corredor, a mão na nuca, olhar perdido. Eu ouvi. Ana disse antes que pudesse se conter. Ele virou rápido. Ana, não. Ela tem um pouco de razão. As palavras doíam de sair. Que eu aceitei sua ajuda porque estava desesperada. Aceitei o trabalho porque precisava. E talvez eu esteja... Para, nem termina essa frase. Rafael caminhou até ela. Você não está me usando. Você trabalha todo dia. Cuida sozinha dos seus filhos, paga suas contas. Você não me pediu nada que eu não ofereci primeiro. Mas e se eu só estou aceitando porque preciso? E se quando não precisar mais eu descobrir que não sinto nada? A pergunta pairou entre eles, pesada e honesta. Rafael respirou fundo. Então eu vou aguentar o coração partido e ficar feliz de você ter conseguido se reerguer. Porque eu não te ajudei para te prender, Ana. Eu te ajudei porque queria ver você voar. Ana sentiu os olhos arderem. Mas e se eu quiser ficar? Então fica, mas pela razão certa. Não por gratidão. Não por medo de ficar sozinha de novo. Fica porque quer. Ela olhou para ele, para a sinceridade absoluta no rosto dele, e algo dentro dela cedeu. Eu não sei ainda o que sinto. Tá tudo muito misturado. Mas sei que quando você não tá perto, eu sinto falta. Isso conta? Um sorriso pequeno, esperançoso. Conta. Conta muito. Naquela noite, Rafael ofereceu carona como vinha fazendo há semanas. Mas dessa vez, em vez de deixá-la na porta do quartinho minúsculo, ele parou o carro e desligou o motor. Posso subir? Só por alguns minutos. Ana olhou para os bebês dormindo atrás, depois para ele. Tá bem. O quartinho parecia ainda menor com Rafael dentro. Ele olhou ao redor, o espaço que mal tinha onde ficar em pé, e Ana viu quando o maxilar dele se apertou. Você não precisa viver assim. O flat está vazio, você pode... Não, aqui é meu. Paguei com meu trabalho. É pequeno, mas é meu. Ele assentiu, respeitando. Tá certo, desculpa. Ficaram em pé desajeitados até Ana indicar a cama. Pode sentar. Não tenho cadeira ainda. Sentaram lado a lado, ombros se tocando por falta de espaço. O silêncio era diferente agora, carregado de algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda. Minha mãe gostaria de você. Ana disse baixinho, surpreendendo ambos. Mesmo, depois de tudo, ela gostava de gente sincera, de gente que assumia os próprios erros. Você é assim. Rafael pegou a mão dela e entrelaçou os dedos devagar, dando tempo para ela puxar se quisesse. Ela não puxou. Posso te beijar? A voz dele saiu rouca. Ana virou o rosto, seus olhos encontrando os dele na penumbra do quartinho iluminado, apenas pela luz da rua. Pode. Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela mudar de ideia. Quando os lábios dele se tocaram, foi suave, quase tímido. 2 adultos se beijando como adolescentes. Quando se separaram, Ana estava sorrindo. Foi bom. Foi. Ele encostou a testa na dela. Posso fazer de novo? Pode. Os 3 meses seguintes foram os mais estranhos e maravilhosos da vida de Ana. Estranhos porque ela nunca imaginara que algo assim pudesse acontecer com ela. Maravilhosos porque,
Pela primeira vez desde que os bebês nasceram, não se sentia completamente sozinha. Rafael não pressionava, não falava de futuro, não fazia promessas grandes, apenas aparecia. Levava ela e os meninos para o parque aos domingos. Ajudava a dar banho nos bebês quando passava para visitá-los depois do trabalho. Trazia comida quando sabia que ela estava cansada demais para cozinhar. E aos poucos, sem que Ana percebesse exatamente quando, ele se tornou parte da rotina deles. Foi numa terça-feira que tudo começou a desmoronar. Ana estava na recepção quando um homem de terno cinza entrou, pasta de couro na mão, postura de quem estava acostumado a ser obedecido. Vim falar com Rafael Mendes. Tenho reunião marcada. Ana checou o sistema. Senhor Tavares, das 11 horas. Esse mesmo. Ela ligou para o interfone, avisou Rafael, pediu que o homem esperasse. Ele se sentou no sofá da recepção, tirou o celular, começou a digitar. Ana voltou ao trabalho, respondendo e-mails. Você é a tal garota, né? A voz do homem a fez erguer os olhos. Desculpe? A filha da empregada. Ouvi falar. Ele guardou o celular estudando-a com interesse clínico. História interessante. Rafael sempre foi idealista demais para o próprio bem. Ana sentiu o sangue gelar. Não sei do que o senhor está falando. Claro que sabe. Ele sorriu, mas não tinha calor ali. Olha, não tenho nada contra você, entenda. Mas precisa entender uma coisa. Rafael está queimando o patrimônio dele por culpa. Vendeu propriedades, pagou indenizações que ninguém mais liga. E agora tá. Bem, tá se envolvendo com você. É nobre, mas péssimo para negócios. Eu não pedi nada disso. Não precisa pedir, ele oferece. É o problema dele. Tavares se levantou, alisou o terno. Só vim dar um aviso amigável. Os sócios dele não tão felizes. E se ele continuar tomando decisões baseadas em emoção em vez de lógica, ele vai perder o controle da própria empresa. E aí, mocinha, nem ele vai ter como te ajudar mais. A porta da sala de Rafael se abriu. Tavares, pode entrar. O homem acenou para Ana com um sorriso que mais parecia ameaça e entrou. A porta se fechou. Ana ficou paralisada na cadeira, as palavras ecoando. Rafael estava perdendo a empresa por causa dela? Não diretamente, talvez, mas as decisões que tomara, o dinheiro que gastara corrigindo os erros do pai, tudo isso estava custando mais do que ela imaginara. O resto do dia passou num borrão. Quando Rafael saiu da reunião 2 horas depois, o rosto estava tenso, cansado. Tá tudo bem? Ana perguntou baixinho. Tá, só reunião chata de sempre. Mas ela viu a mentira nos olhos dele. Naquela noite, em vez de ir para casa, Ana foi direto para um café com internet gratuita. Colocou os meninos no carrinho, abriu o notebook velho que comprara com o primeiro salário e pesquisou. Rafael Mendes, empresa, problemas, digitou. Os resultados apareceram. Artigos de sites de negócios, fofocas de coluna social, algumas notícias mais sérias. Herdeiro vende fazenda de família para pagar, dívidas morais. Rafael Mendes enfrenta pressão de sócios após decisões polêmicas. Empresa. Mendes Investimentos perde contratos após mudanças na direção. Ana clicou em um dos artigos. Leu com o coração apertado. Fontes próximas à empresa revelam que Rafael Mendes, 35, tem enfrentado resistência interna após liquidar diversos ativos da família para honrar o que chama de dívidas morais deixadas pelo pai, Eduardo Mendes. A decisão teria custado à empresa cerca de 15 milhões de reais, valor que muitos sócios consideram desnecessário. Ele está deixando emoção atrapalhar negócios, revela um sócio que preferiu não se identificar. 15 milhões. Ana sentiu náusea. Continuou lendo. Cada artigo pior que o anterior. Rafael estava realmente sendo pressionado. A empresa que o pai construíra, que ele herdara, estava ameaçada porque ele decidira fazer o certo. Por causa dela também. Por causa da indenização que pagara a ela e às outras famílias. Ana fechou o notebook, pegou os bebês e foi para casa no automático. Passou a noite acordada, Leandro e Leonardo dormindo ao seu lado, a cabeça não parando. O que ela devia fazer? Afastar-se para não prejudicá-lo mais? Mas ele dissera que a escolha já estava feita, que não se arrependia. Ficar era egoísmo? Amor? Ela nem sabia direito o que sentia ainda. De manhã chegou ao trabalho com decisão tomada. Entrou na sala de Rafael antes do horário. Bateu na porta já aberta. Ana, aconteceu algo?
Precisa conversar agora. Ele indicou a cadeira, mas ela ficou de pé. Eu pesquisei sobre a empresa, sobre os problemas que você está enfrentando. O rosto dele fechou. Não era para você se preocupar com isso. Como não? Você está perdendo tudo por causa das decisões que tomou. 15 milhões, Rafael. 15 milhões que você usou para consertar erros do seu pai. E faria de novo, voz firme. Eu sei. E é por isso que eu... Ela respirou fundo. Eu vou devolver o dinheiro da indenização. O quê? Não. Sim, não usei quase nada ainda. Tá guardado. Você pode usar para acalmar os sócios para... Ana, não. Ele se levantou, caminhou até ela. Esse dinheiro é seu. Sua mãe tinha direito. Você tem direito. Eu não aceito de volta. Mas você está perdendo a empresa. E danem-se a empresa. A voz dele ecoou na sala. Ele parou, respirou fundo, mais calmo. Desculpa, mas ouve o que vou dizer. Eu não me importo com a empresa. Meu pai construiu aquilo em cima de corrupção, mentiras, gente que ele pisoteou. Se eu perder tudo consertando isso, que seja, pelo menos vou dormir em paz. Mas não temas, Ana, e outra coisa. Ele segurou os ombros dela, suave, mas firme. Você não é um fardo. Não é um problema. Para de agir como se sua existência fosse custando algo para mim. A única coisa que você me custa é sono, porque fico acordado pensando em você. Ana sentiu os olhos arderem. Eu não quero ser a razão de você perder tudo. Você não é, meu pai é. Eu só tô limpando a bagunça dele. Pausa. E se eu pudesse escolher de novo, faria exatamente igual. Porque conhecer você, conhecer os meninos, ter você na minha vida, mesmo que seja só como amiga, já vale mais que qualquer empresa. Você não tá pensando direito. Tô pensando mais direito do que já pensei na vida. Ele encostou a testa na dela. Confia em mim. Por favor. Ana queria. Queria tanto acreditar que podia funcionar. Que eles podiam funcionar. Mas o medo era maior. E se não der certo? E se daqui uns meses você olhar para mim e perceber que não valeu a pena? Não vai acontecer. Você não sabe. Sei sim. Ele beijou a testa dela, suave. Porque eu já tô apaixonado por você, Ana. Completamente. E não tem empresa, não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo que valha mais que isso. As palavras ficaram suspensas entre eles. Ana o encarou, vendo verdade absoluta nos olhos dele. Você não pode falar uma coisa dessas assim do nada. Por que não? Porque eu ainda não sei o que sinto. Porque é muito rápido. Porque tá tudo muito confuso e eu... Então descobre, no seu tempo. Eu espero. E se eu demorar meses, anos? Então eu espero meses, anos, o tempo que precisar. Ana sentiu algo se romper dentro do peito, aquela última barreira de proteção que mantinha desabando. Eu tenho medo, sussurrou. Eu também. Mas prefiro ter medo com você do que segurança sozinho. Ela o beijou antes que pudesse pensar demais. Diferente dos outros beijos, esse era urgente, desesperado, como se precisasse provar algo para si mesma. Quando se separaram, ambos respiravam rápido. Vou ficar, Ana decidiu. Mas não como projeto de redenção, nem como pessoa que você está ajudando. Como igual, entendeu? Como igual, ele concordou. E vou assinar os papéis da indenização. É meu por direito, você disse. Então vou aceitar. Mas vou usar para estudar, para dar futuro para os meninos. Não vou depender de você. Nunca pedi para depender, eu sei. Mas preciso dizer em voz alta. Para mim mesma. Rafael sorriu, aquele sorriso que iluminava os olhos dele. Tá bem. Qualquer coisa que você precisar. Ana respirou fundo, sentindo pela primeira vez que talvez, só talvez, as coisas pudessem dar certo. Mas então a porta da sala se abriu sem bater. Um homem alto, cabelos grisalhos, terno impecável, entrou como se fosse dono do lugar. Atrás dele, a secretária tentava explicar. Desculpe, Sr. Mendes, eu disse que ele não podia... Tudo bem, Carla. Rafael se afastou de Ana rapidamente, a mandíbula tensa. Pode deixar. A secretária saiu. O homem fechou a porta. Estudou Ana com um olhar frio. Então é você, a filha da empregada. Ana sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. E o senhor é? Roberto Mendes, tio de Rafael, e sócio majoritário da empresa que meu sobrinho está destruindo. Tio Roberto, sai daqui. Rafael deu um passo à frente, se colocando entre Ana e o homem. Não antes de falar o que vim falar. Roberto ignorou Rafael, focou em Ana. Quanto você quer?
Ana piscou. Como? Quanto você quer? Ele falou devagar, como se explicasse para a criança, para sair da vida do Rafael e deixar ele tocar a empresa em paz. 50 mil? 100? Diga um número. A sala girou. Ana sentiu como se tivesse levado um tapa. Você acha que eu tô com ele por dinheiro? Não acho. Tenho certeza. Roberto tirou um talão de cheques do bolso. Olha, não te culpo. Você tem 2 filhos, está numa situação difícil. Meu sobrinho apareceu como salvador. É natural que você tenha agarrado a oportunidade. Mas agora ele está afundando por causa das decisões emocionais que vem tomando. Então vamos ser práticos. Quanto vale para você desaparecer? Sai daqui, agora! Rafael gritou, o rosto vermelho de raiva. Rafael, você não está pensando claro. Essa garota tem nome. E eu amo ela. E se você não sair da minha sala nos próximos 5 segundos, eu te tiro à força. Roberto guardou o talão, balançou a cabeça com desdém. Você vai se arrepender disso. Quando perder tudo, quando acordar e perceber que foi usado, vai se arrepender. Duvido. Rafael abriu a porta. Agora sai. O tio saiu não sem antes lançar um último olhar venenoso para Ana. Quando a porta fechou, o silêncio foi ensurdecedor. Ana ainda estava paralisada, processando. Rafael se aproximou, mas ela deu um passo para trás. Ana, ele acha que eu tô te usando. Voz saindo estranha, distante. Toda sua família acha. E daí? Eu não acho. Mas e se eles tiverem razão? Ela o encarou. Esse, no fundo, inconscientemente, eu tô sim. Se eu tô aceitando tudo porque preciso. Para com isso. Você não é assim? Você não sabe o que eu sou. A voz subiu, quebrando. Eu não sei o que eu sou. 3 meses atrás eu estava dormindo num ponto de ônibus. Agora tô aqui, no escritório de um milionário, aceitando a ajuda dele, trabalhando para ele, me envolvendo com ele. Como você sabe que não é só gratidão? Como eu sei. Rafael pegou as mãos dela firme. Porque eu te conheço. Conheço o jeito que você olha para os seus filhos. Conheço o orgulho que você sente de pagar as próprias contas. Conheço como você me mandava embora no começo, como resistiu a tudo até ter certeza. Você não é interesseira, Ana. Você é sobrevivente. E tem diferença. Ana sentiu as lágrimas caírem todas de uma vez. Eu tenho tanto medo de estragar sua vida. Você não vai. A única coisa que você fez foi melhorar ela. Ela desabou, e ele a segurou ali mesmo no meio da sala, deixando ela chorar até não ter mais nada dentro. Quando finalmente se acalmou, Ana se afastou, limpou o rosto. Vou para casa. Preciso pensar. Tá bem, mas volta amanhã. Promete que volta. Prometo. Saiu do escritório carregando o peso do mundo nos ombros, mas com uma certeza crescendo dentro do peito. Ela amava Rafael, completamente, desesperadamente, e era exatamente por isso que precisava ter certeza de que ficar era o certo. Para ambos, Hannah passou a noite olhando para o teto do quartinho. Leandro e Leonardo dormiam ao seu lado, respiração suave. Às 3 da manhã pegou o celular. Digitou. Preciso te ver agora, é importante. A resposta veio em segundos. Manda o endereço. 20 minutos depois, estava na porta do apartamento dele. Rafael abriu de moletom e camiseta. Cabelo bagunçado, olhos preocupados. Aconteceu algo com os meninos? Não, são eles. Ana entrou, os bebês dormindo no carrinho. Eu pensei a noite inteira e cheguei numa conclusão. Rafael fechou a porta e esperou. Eu te amo. As palavras saíram firmes, sem hesitação. E não é gratidão. Não é porque você me ajudou. É porque quando eu tô com você, eu me sinto inteira. Porque você olha para os meus filhos como se fossem seus. Porque você abriu mão de tudo para fazer o certo, mesmo custando caro. Ele deu um passo à frente. Mas tem uma coisa, Ana continuou. Sua família nunca vai aceitar. Seus sócios vão continuar pressionando. E eu não posso ser a razão de você perder tudo. Então não seja. Rafael pegou as mãos dela. Seja a razão de eu ganhar tudo que importa de verdade. Não é tão simples. É sim. Ele puxou algo do bolso. Uma pequena caixa. Ana Paula Silva Santos. Eu sei que faz só 4 meses. Sei que é rápido, mas eu tenho certeza. Casa comigo. Ana olhou para o anel simples para ele e para os bebês dormindo. Você tá louco, completamente. Então, vai me dar uma chance de ser pai desses meninos? De construir uma família com você? As lágrimas vieram, mas dessa vez eram diferentes.
Sim, mas com uma condição. Qual? Vamos dividir tudo. Contas, decisões, problemas. Eu não quero ser salva. Quero ser parceira. Rafael sorriu, colocou o anel no dedo dela. Parceira. Para sempre. O beijo que veio selou mais que um compromisso. Selou uma promessa de recomeço. 6 meses depois, o Instituto Mariana estava cheio. Crianças corriam pelo jardim. Mães conversavam na varanda. Voluntários organizavam doações. Hannah coordenava tudo. Uma prancheta na mão, Leandro e Leonardo brincando perto com outras crianças. Rafael apareceu na porta, terno impecável depois de uma reunião. Como foi? Ana perguntou. Fechei a venda das últimas ações. Oficialmente não sou mais sócio majoritário da empresa. E você está bem com isso? Ele olhou ao redor para o instituto que construíram juntos no terreno onde ficava a antiga fazenda, para as famílias sendo ajudadas, para Ana com aliança no dedo. Nunca estive melhor. À noite, na pequena casa, que compraram ao lado do instituto, Ana colocava os meninos para dormir quando Rafael apareceu na porta do quarto. Tenho uma surpresa. Outra, ele entregou um envelope. Dentro, papéis de adoção. Quero ser pai deles oficialmente, se você deixar. Ana sentiu o peito apertar de emoção. Leonardo, Leandro. Ela chamou os bebês que já estavam quase dormindo. Digam oi pro papai de vocês. Os meninos sorriram e Rafael se ajoelhou ao lado do berço, segurando as mãozinhas deles. Naquela noite, deitados na cama, Rafael sussurrou. Sua mãe estaria orgulhosa. Eu sei. Ana entrelaçou os dedos nos dele. Foi onde ela estiver, acho que ela finalmente está em paz, porque a história terminou diferente para mim. Não terminou, tá só começando. E tinha razão. No mural do instituto, 2 fotos lado a lado. Mariana jovem, sorrindo tímida, e Ana, no dia do casamento, sorriso radiante, segurando os filhos, Rafael ao lado. 2 gerações, 2 histórias, uma redenção. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.